Olá pessoal, muitos investidores estão apreensivos com a possível tributação dos dividendos. Como sabemos, no Brasil, os dividendos são isentos de imposto de renda. Entretanto, muitos investidores que têm a sua técnica, a sua estratégia de visar os dividendos, estão cautelosos, estão com receio de continuar investindo, pois o governo anunciou que irá tributar os dividendos, irá ter incidência de 15% de IR nos dividendos. E será que isso causará problemas para o investidor de renda? Será que isso diminuirá o valor das ações? Se você tem dúvida nesse tipo de assunto, permaneça nesse vídeo até o final. Antes de iniciar, eu já peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para receber avisos dos próximos vídeos. É muito simples, não há segredo algum no que se refere à tributação de dividendos. Para compreender essa questão, é necessário que o investidor ele saiba diferenciar os proventos, ele saiba diferenciar o que são os dividendos e o que são juros sobre capital próprio. Ambos são proventos, e proventos é a remuneração do acionista. Toda empresa que entrega lucro, que ela tem lucro nas suas operações, ela entrega o resultado, ela entrega o lucro aos seus acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. E sabendo a diferenciação entre eles, é uma questão de contabilidade, não é difícil. A gente vai perceber que a questão da tributação de dividendos não trará qualquer consequência para a questão de percebimento de dividendos. Como que funciona o dividendo? O dividendo, ele é um resultado do lucro da empresa. Se eu pegar um demonstrativo de resultado de exercício, um DRE, que é aquele que a empresa, a cada 3 meses, ela apresenta ao mercado, o dividendo ele vai incidir na última linha do resultado, ou seja, ele vai incidir sobre o lucro final, o lucro líquido, depois que a empresa pagou todos os seus custos de operação, pagou impostos, né, já pagou IR, pagou despesas administrativas, ela pagou tudo que tinha que ser pago, né, ela pagou todas as suas despesas, vai pegar lá no final o lucro líquido. O dividendo ele vai incidir sobre esse lucro líquido. Dessa forma, o dividendo é um resultado de algo que a empresa já pagou o imposto. Então, ela já pagou o IR. Então, por isso que o dividendo ele é isento de imposto de renda. Então, quando ele cai para o acionista, ele cai para o dono da ação, na conta da corretora, ele já cai isento de imposto de renda, porque a empresa já pagou o imposto de renda. Já os juros sobre capital próprio, ele tem a incidência para o acionista de 15% de imposto de renda. Então, quando o juros sobre capital próprio ele cai na conta da corretora, na conta do acionista, o acionista ele já paga na fonte, diretamente na fonte, 15% de imposto de renda. E por que o juros sobre capital próprio paga imposto e o dividendos é isento de imposto? Porque o juros sobre capital próprio, a empresa ainda não pagou o imposto de renda. Ela não pagou. Então, quem vai pagar esse imposto é o acionista. Então, vamos ver aqui na tela um exemplo aqui de demonstrativo de resultado de exercício. A gente pode perceber que o juros sobre capital próprio, ele não está no final do demonstrativo. Ele está no meio do demonstrativo, como podemos perceber. Então, a empresa ela vai ter a sua operação, ela vai lá vender ou fazer algum serviço, e ela vai ter a primeira linha, a receita bruta de vendas ou serviços. Né? Então lá, ela vai ter a sua receita, vai descontar, vai ter os descontos, devoluções, o imposto sobre vendas, depois vem a receita líquida, né, que também vai descontar o custo de produção, depois vem o resultado bruto, né, que vai ter o lucro bruto, que vai ter despesas e receitas operacionais, pode estar entrando no demonstrativo ou saindo. E nesse momento é descontado o juros sobre capital próprio. Então, podemos perceber que a empresa ainda não pagou o imposto de renda.
Então entra como uma despesa para a empresa. Então a empresa, quando ela entrega o juros sobre capital próprio, ela está entregando algo para o acionista sem ter pago o imposto. Então o acionista ele fica obrigado desta forma de fazer o pagamento do imposto de renda. Depois que vem o resultado líquido, né, e vai ter o desconto do IR, e depois no final vai ter o resultado líquido. Tá? Então, o juros sobre capital próprio é um recurso usado atualmente no Brasil, em que as empresas elas entregam esse resultado já para o acionista sem a incidência do IR. Isso facilita na questão da empresa para ela abater isso de imposto de renda. Então, quando a empresa entrega um juros sobre capital próprio, ela está livrando um capital para o seu acionista sem ter que pagar diretamente imposto ao governo. Tá? Então, isso ajuda no resultado da empresa. É assim que funciona. Agora que vocês entenderam a diferença entre dividendo e juros sobre capital próprio, fica fácil entender a questão da tributação dos dividendos no Brasil. Caso ocorra a tributação conforme a proposta do governo, ocorrerá a incidência de 15% no recebimento dos dividendos. Então, o acionista, quando receber o dividendo da empresa, ele terá que pagar 15% na fonte de IR. Então, pela proposta do governo, o acionista irá pagar e sobre esse montante que é pago ao acionista, né, de resultado da empresa que é pago diretamente ao acionista, será livrado a empresa de pagar esse imposto de renda. Então, dessa forma, as empresas terão benefício, né, de IR sobre parte do seu resultado que é entregue ao acionista. Dessa forma, elas serão diretamente beneficiadas e ocorrerá que os seus resultados serão maiores. Logo, o seu lucro será maior. Então, no final das contas, o IR ele é pago da mesma forma, só que ele é pago em outro momento do resultado da empresa. Quem pagará é o acionista. Dessa forma, no meu entendimento, a questão da tributação não trará muita diferença no final das contas, porque o IR ele será pago da mesma forma. O que ocorre é que a empresa entregará um maior lucro e o dividendos que é calculado sobre este lucro será maior. Então, quando ocorrer aquela tributação no final, ficará quase que a mesma coisa. Dizem até que as empresas serão beneficiadas, irão crescer mais, conseguir entregar mais resultados. Então, como um todo, a economia irá melhorar. E o acionista, consequentemente, terá maiores benefícios e maiores lucros, né? Maior percebimento de dividendos no final. Então, na minha opinião, a questão da tributação não trará maiores consequências. Sim, claro, se a proposta for aprovada, livrando a empresa de pagar o IR. Se ocorrer dessa forma, conforme a proposta do governo, irá ocorrer que não trará tanta consequência para o investidor no final das contas. Pessoal, é isso. Eu agradeço, né, a terem assistido o vídeo. Tomara que eu tenha ajudado de alguma forma com essa questão. E até um próximo vídeo.